contexto nós já vem trabalhando desde a quinta-feira passada. E hoje nós vamos trabalhar e pensar um pouco acerca do ministério avivado de Jesus, tá? Vamos pensar acerca disso. E o texto em que li, Lucas capítulo 4, eu vou ler somente o verso 1 para nós darmos início aqui à nossa caminhada no culto desta noite. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Quem sabe um outro dia eu posso estar pregando aqui acerca de Lucas capítulo 4, tá? Mas eu quero apenas que os irmãos entendam o verso 1. O texto lido, como nós sabemos, se encontra no Evangelho de Lucas. Podemos dizer que Lucas, ele é um médico amado. Todos nós sabemos e somos conhecedores que Lucas é um médico, mas também nós devemos atentar para que Lucas faz nesse período em que trabalha como um historiador. Historiador porque Lucas ele vai ouvir e vai relatar alguns feitos que Jesus fizera. Quando lemos Atos dos Apóstolos, o único livro histórico dentro da literatura neotestamentária, quem vai escrever é este mesmo senhor chamado de Lucas. É por isso que também ele é conhecido como o historiador e também conhecido como um evangelista, porque ele escreve acerca de Cristo Jesus em Atos dos Apóstolos, direcionando a Teófilo, fazendo assim menção da palavra de Deus, expondo a palavra de Deus para alguém. Mas é interessante que a escrita lucana, dentro do entendimento teológico e do público-alvo que ele quer trazer, sabemos que Lucas ele vai escrever para o povo gentil e em especial aqueles irmãos gregos. É por isso que quando nós lemos Lucas, Lucas vai nos apresentar Jesus sendo o homem perfeito. Aí no mundo aí fora, há um ditado popular bastante conhecido que quando vemos um homem, alguém de boa aparência, alguém de um porte físico avantajado, nós costumamos a dizer em até uma forma irônica e até em uma forma de chacota com alguém. Nós falamos e dizemos para esta pessoa que ele é um homem perfeito ou um Deus grego. É por isso que Lucas ele é bastante categórico naquilo que ele vai escrever, porque ele está escrevendo para alguém que tem uma intelectualidade avançada, e é por isso que ele é preciso nos seus detalhes que ele traz acerca da pessoa de Jesus. Quando nós lemos Lucas, nós vamos entender que ele vai expor de uma maneira temática acerca de Jesus sendo um homem perfeito. É necessário nós pararmos para pensarmos aqui e entendermos que aqui Jesus, mesmo sendo Deus, ele escolhe viver em forma humana, como servo obediente até a morte e a morte de cruz. Percebam que há uma escolha de Jesus vir em forma humana e se submeter à morte
e morte de cruz. Paulo vai escrever isso quando ele escreve aos Filipenses no capítulo número 2. A partir do verso 6, Paulo vai trazer isso em mente à igreja de Filipos. É interessante, meus irmãos, aqui, que quando isso está acontecendo, o ato de Jesus se esvaziar não deve ser visto como uma diminuição ou negação da sua divindade. Quer saber mais sobre isso? Venha para a escola bíblica na quarta-feira, onde nós vamos estar estudando o Verbo encarnado. É onde nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus. Como eu estava dizendo, mas com a escolha deliberada da sua glória, ao assumir a forma de servo, Jesus não se torna somente um homem. Jesus se torna, é por isso que Lucas vai tratar ele sendo um homem perfeito. Ele não deixa de ser Deus, ele continua agindo na sua forma, mas sendo de uma forma humana. Há uma escolha de sua parte, ele deixa a sua glória, mas ele ainda na forma humana tem um poder sobrenatural. É interessante, meus irmãos, quando nós paramos para pensar acerca do ministério avivado de Jesus, nós vamos ver pelo menos 3 momentos em destaque, 3 momentos em que o Espírito Santo acompanha a pessoa de Jesus. E o primeiro momento em que o Espírito Santo está juntamente com ele ali, Lucas capítulo 1 e o versículo de número 32, a Bíblia Sagrada vai dizer que, verso 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando o anjo Gabriel é enviado à cidade de Nazaré a falar com uma virgem chamada Maria, ele anuncia que ela tinha sido agraciada e agora ela vai dar à luz ao nosso Senhor Jesus, vai dar à luz ao Salvador da humanidade. E sabe quem vai estar presente nesse momento? É a pessoa bendita do Espírito Santo. E prova isso, pregador, no mesmo texto, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 34, a Bíblia diz que então Maria disse ao anjo: como isso será, que eu nunca tive relações com homem algum? A Bíblia diz que o anjo Gabriel vai responder a Maria dizendo: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Percebam, meus irmãos, aqui que há uma ação, há uma participação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Percebam, meus irmãos, que esta palavra que Lucas vai escrever, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Esta palavra sombra no grego é a mesma palavra que dá e que indica proteção
e presença. A palavra sombra aqui no grego é a mesma palavra que dá a identificação como alguém que protege e alguém que tem a presença. Percebam aqui, ou seja, o Espírito Santo na vida de alguém age também com uma ação protetora. O Espírito Santo na vida de alguém conduz a presença do nosso Deus. Não tem como dizermos que temos uma vida avivada se não tivermos uma vida sendo conduzida pelo Espírito até a presença do nosso Deus. Vivemos uma triste geração que até pula, até cai, rodopeia, mas anda longe da presença do Espírito. Estamos vivendo uma triste geração que tem saído, tem deixado o pentecostalismo clássico a viver muitas coisas mundanas por aí, mas quem é cheio do Espírito, ele guarda. Quem é cheio do Espírito, ele conduz até a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quantos e quantos nessa noite estão entendendo? Levante as suas mãos e glorifique ao Cordeiro de Deus. Mas Jesus, sendo Deus, ele precisava dessa ação protetora e de alguém que o conduzisse até o Pai. Percebam que ele resolveu vir em uma forma humana, mostrando para nós que precisamos do Espírito Santo todos os dias durante a nossa caminhada cristã, que vai nos conduzir até a presença do Pai. No texto em que nós lemos, nós percebemos que Lucas ele é bastante preciso quando ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Quando nós lemos Mateus, capítulo de número 4, o texto vai dizer, a partir do verso 13: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Jesus respondeu: deixe-me por enquanto, porque assim nos convém a cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. O Espírito Santo também estava presente na vida de Jesus quando ele é batizado no Jordão. Agora abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. O texto vai dizer e vai nos dar mais alguns detalhes acerca deste batismo, acerca do que algo vai acontecer ali. João capítulo 1, a partir do verso 29, a Bíblia diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, perceba que João agora está visando
João agora está vendo que Jesus vem em sua direção. E a Bíblia diz que João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Perceba que João está a batizar aqui, e havia uma multidão em sua volta. Quando João levanta a cabeça, que ele olha e ele vê Jesus se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Parece, meus irmãos, que ainda aquele povo não tinha entendido ou sabia quem era Jesus. Sabe por que João vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus? João sabia e conhecia quem era o Cordeiro, porque João vinha de uma linhagem sacerdotal. Ele sabia e conhecia, ou seja, João tinha intimidade com o Cordeiro. É por isso que ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem anda na presença de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, quem tem intimidade com o Cordeiro, conhece e se relaciona com o Cordeiro. Quantos nessa noite aqui já começa a sentir a presença do Cordeiro neste lugar? Não tem como dizer que é cheio do Espírito Santo se não conhecer irmão Alene e não tiver intimidade com o Cordeiro. Ele continua dizendo: este é aquele. Olha que João está afirmando aquilo que ele disse lá atrás. Este é aquele a respeito do que eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. E a Bíblia Sagrada vai dizer: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado em Israel. E a Bíblia diz: e João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Aleluia! Quem tem intimidade com o Cordeiro costuma ver o céu aberto, aleluia, e o Espírito pairando sobre aqueles. Dessa noite eu vou profetizar de olho aberto, ao céu aberto sobre esse lugar, e este lugar vai ser tomado pelo Espírito, porque nesta noite aqui tem pessoas que têm intimidade com o Cordeiro. Nova Conquista vai ser um lugar e uma referência, e vão dizer: lá Jesus está batizando, lá cantarai, já Jesus está libertando, e o nome dele está sendo glorificado neste lugar. Ai, a cantarai. Aleluia. Nós ainda cremos que ele batiza, nós ainda cremos que o Espírito desce na casa. Aleluia. Glória seja dada a Jesus. Só conhece o Cordeiro. Fábio só conhece o Cordeiro quem tem intimidade com ele. Aleluia. No texto em que nós lemos, meus irmãos, em Lucas capítulo 4, o mesmo Espírito que estava presente no nascimento, o mesmo Espírito que estava presente agora no batismo, agora vai estar presente na tentação de Jesus. A Bíblia diz, Lucas, ele é preciso em dizer, eu vou ler o mesmo texto, o mesmo acontecimento na visão de Mateus.
quando nós entendemos e estudamos acerca dos evangelhos, nós vamos entender que há pelo menos 3 evangelhos sinóticos. E o que é isso, pastor? Sinóticos são o mesmo escrito, só que de uma posição ou de uma visão diferente, para que os irmãos possam entender melhor. Eles estão falando do mesmo acontecimento, estão falando da mesma situação, só que pela ótica humana, de uma visão diferente. É como se eu estivesse olhando para vocês aqui de frente e tivesse alguém olhando para vocês da mesma forma, só que com a visão lá de fora. É interessante, meus irmãos, que eles vão narrar, eu vou narrar para alguém, eu vou escrever para alguém a visão como eu estou vendo vocês aqui de frente. E se alguém estivesse lá fora e fosse escrever, narrar a mesma situação que estava acontecendo aqui dentro, eles iriam narrar a mesma situação, só que eles iriam descrever vocês de uma parte posterior. Era isso que aconteceu no meio dos discípulos. Quando nós estudamos acerca dos sinóticos, nós entendemos que ele está falando da mesma pessoa, do mesmo acontecimento, só que de uma visão diferente. Mateus capítulo número 4, a Bíblia Sagrada vai dizer que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Percebam que Mateus vai dizer: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, quando eu leio Lucas capítulo 4 e o versículo 1, é por isso que Lucas vai se destacar em sua escrita quando ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus estava cheio, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele estava há 40 dias, e outros vão dizer que ele estava sem comer e sem beber. Jesus estava a jejuar, Jesus estava naqueles dias cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você daqui nesta noite, para que você possa entender, não tem como dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e tenho uma vida avivada, se ceder à tentação do diabo. Jesus estava cheio do Espírito e não cedeu, pelo contrário, suportou na palavra as tentações do diabo. Não tem como dizer que é cheio do Espírito, que vive no Espírito, que vive uma praticidade do pecado. Qualquer prato que o diabo coloca, já vai logo se lambuzando. Jesus te trouxe aqui para dizer: resista o diabo e ele fugirá de vós. Como foi que Jesus fez isso? Foi na palavra. Jesus confrontou na palavra. Sabe por que muitos em nosso meio cedem? Porque não jejuam mais, não ora mais, e o principal, não se alimenta da palavra. Percebam as palavras do diabo. Outro dia eu trago isso aqui, mas percebam aqui. Olha o que vai acontecer no versículo 3. Então o diabo disse a Jesus. Quem foi que disse a Jesus? Diabo. E o que foi que ele disse, pastor? Olha, está escrito. Olha o que ele diz: está escrito. Ele conhece ou não? É verdade.
E o texto continua dizendo: o ser humano, percebam, versículo 3: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Percebam que o diabo sabe a necessidade. Percebam que o diabo sabe a necessidade que Jesus está naquele momento. Ele passou 40 dias. O texto diz: nada comeu naqueles dias. O diabo sabia que ele estava com fome, mas antes de atacar Jesus, na necessidade, o diabo coloca uma dúvida que ele tem colocado no meio de nós como cristãos. Percebam que ele vai dizer: se tu és filho de Deus, em outras traduções vai dizer: se você é filho de Deus. Percebam que o diabo tem agido com sutileza no meio da igreja. O diabo tem perguntado e colocado uma dúvida no coração de muitos cristãos, dizendo: se você é crente mesmo, por que você faz isso? Se você é crente mesmo, por que você faz aquilo? Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: você foi comprado, foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro. Ouça a voz de Deus nessa noite que te diz: bendito seja o Cordeiro de Deus. Não tenha dúvida do que o sangue dele foi capaz de fazer pela tua vida. Não tenha dúvida do que o sangue dele foi capaz de fazer por você. Ele te resgatou do lamaçal do pecado e te colocou em um lugar de príncipe. Não deixa a dúvida pairar no teu coração. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Está escrito. Ele conhece a tua necessidade. O diabo conhece o teu ponto fraco. É por isso que ele só vai atacar naquela área que você está vulnerável. Mas aí Jesus estava cheio do Espírito. Jesus conhecia a palavra, ele sendo a própria palavra. Ele vai dizer: mas Jesus lhe respondeu: o ser humano não viverá só de pão. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras traduções, de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Resistimos ao diabo e suportamos o diabo através da palavra de Deus. Ele continua dizendo: então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos deste mundo. Quem foi que levou? O diabo. O diabo. E ele diz: em um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Isso é muito perigoso. Nem todo mundo que tem uma conta bancária abastada é o próprio Cristo quem dá. Ele ofereceu poderes, ele ofereceu riqueza à pessoa de Jesus. Existem algumas pessoas em nosso mundo vivendo em um sistema satânico que vendem a sua alma ao diabo. E tem poder, tem riqueza, tem bens materiais, mas no final das contas
venderam a alma ao diabo. E a Bíblia Sagrada diz: portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Nem todo mundo que tem dinheiro tem a paz que nós temos em nosso coração. Nem todo mundo que tem uma conta bancária abastada consegue deitar em paz e dizer como salmista: em paz me deitei e logo pego no sono, porque o Senhor tem me guardado. Tem muita gente por aí que tem um poder aquisitivo alto, mas não tem um coração e a vida entregue a Jesus. É por isso que a Ariete vai dizer que é para te servir, Jesus, e ainda eu tenha que chorar, chorando, gemendo, sabendo que Ele é provedor, sabendo que Ele vai abrir porta onde não há, sabendo que Ele supre todas as nossas necessidades. Não precisa dar um jeitinho humano, porque o Deus que nós servimos, Ele manda para você. Mas Jesus diz: adore o Senhor seu Deus e preste somente a Ele um culto de adoração. Esta semana estava vendo, por incrível que pareça, alguns filhos de crente escutam o MC Cabelinho, bastante famoso. Fez um clipe agora, entregando a vida ao diabo, levando uma massa de juventude a fazer um pacto satânico. No outro dia ele vai para a imprensa e diz: eu enganei todo mundo, estava brincando. Eles querem introduzir e tem introduzido o diabo no meio do povo. O mundo está preparando, o mundo está se preparando para receber o anticristo. E se eu fosse você, começava a se preparar para receber o noivo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. O problema é que nós estamos vivendo uma geração de Macário, que está se preocupando com os bens terrenos e não está lavando as suas vestes salpicadas de sangue do Cordeiro de Deus. O texto continua dizendo: É verdade. então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos lhe dará ordem a seu respeito para que o guarde. Percebam agora que ele não para. Ele não parou com Jesus. Ele não vai parar comigo. Ele não vai parar com você. Ele não vai parar com a igreja. Percebam agora que ele põe a dúvida no coração novamente e diz: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Se você for ler o versículo 9, é o diabo quem leva a Jesus até o pináculo do templo. E aqui tem algo para passar para vocês. Nem todo mundo que está por cima, nem todo mundo que tem status, nem todo mundo que chegou lá, foi o Cristo que o levou. Tenham cuidado. Quem bate no peito e diz eu cheguei, pergunta quem foi que levou. Conversa com Deus em oração, que Ele vai te revelar quem é quem no meio do seu povo. Tem muita gente gravatada, com o microfone na mão, dizendo o que faz, o que não faz. Não tem nada de espírito. Quem leva é o diabo. A Bíblia Sagrada diz: se possível for, ele engana até os escolhidos. É verdade. Quando ele fala isso, ele está falando dentro da comunidade de Israel. Mas eu posso trazer um paralelo para a igreja nesses últimos dias. Nem todo pregador, nem todo engravatado e com carteirinha de pastor tem um aval no céu. Tenham cuidado em quem vocês seguem em redes sociais.
Tenham cuidado em quem vocês estudam pela internet. Tenham cuidado, que tem muito lobo, está vestido de ovelha, querendo arrebanhar as ovelhas do aprisco do nosso Senhor. Tem muita gente por aí que vira a cabeça com o ensino herético na internet, chega na igreja batendo no peito, Macário, porque ouve, escuta 3 aulas de YouTube na internet e agora é teólogo. Tenha cuidado com aquilo que você está sendo ensinado e doutrinado, porque na AD Tempo Central, em Nova Conquista, tem alguém que prega a palavra, tem alguém que vai combater as heresias através da palavra e da oração, e o nome dele vai ser glorificado. Tenham cuidado. Quando entendemos o valor da oração, entendemos que na oração do Pai Nosso, que os evangelistas Mateus e Lucas vai nos deixar, nós aprendemos algumas coisas ali naquela oração. Vamos parar para pensar um pouco. Outro dia eu trago a oração do Pai Nosso. Será que os discípulos não tinham visto Jesus orar? Será que eles não sabiam orar? E porque um deles diz: Mestre, ensina-nos a orar. É os discípulos quem está dizendo a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Mateus capítulo 6. A Bíblia vai dizer ainda no contexto do Sermão do Monte. A Bíblia diz que nós aprendemos alguma lição com esta oração. Mateus 6, a partir do versículo 9, Jesus vai dizer: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o rei, o poder e a glória para todos sempre. Quando nós entendemos o valor dessa oração, nós começamos a entender o porquê os discípulos perguntam ao mestre como se deveria orar. É a primeira vez que Jesus ele vai falar dentro de uma linguagem aramaica. É a primeira vez que Jesus vai expressar esse tipo de oração, ou esse tipo de palavra para os discípulos. Quando Jesus abre a boca e diz Abba, Jesus está dizendo Pai. Os discípulos ficam atônitos com as palavras do mestre. Ele continua dizendo Pai nosso. Ele está dizendo para os judeus que o Pai não é só do judeu, o Pai também é do gentio, o Pai é do grego, o Pai é para quem está no Japão, o Pai é para todos aqueles que confessam o seu nome e o servem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, uma pessoa com a vida avivada entende, o Pai é nosso. O Pai não é só meu. Jesus não morreu só por mim. Jesus morreu, irmão Antônio, pelo viciado no crack lá fora. Jesus morreu pela prostituta na calçada. Jesus morreu por aquele que está embriagado lá fora. Jesus está dizendo, o Pai não é só teu, o Pai é nosso. O Pai é daqueles que confessam a Ele como Salvador. E a pergunta é, o que está faltando para nós? Levar o nosso Pai, apresentar o nosso Pai àqueles que estão lá fora. Quem tem uma vida avivada, santifica o nome dele. Vocês já pararam para pensar nessa oração quando ele diz, Pai nosso, santifica o teu nome. O nome dele tem que
ser glorificado através de nossa vida. Quem tem uma vida avivada, deseja a vinda do reino. Percebam que ele vai dizer: venha o teu reino. Percebam que quem tem uma vida avivada, Macário, não se preocupa se ele tem dinheiro ou não por aqui pela terra. Ele sabe que a qualquer momento a trombeta pode soar e nós sairmos daqui e morar nas mansões celestiais. A preocupação dele é com o céu de glória, aleluia. Ele não se preocupa se tem ou se não tem, porque ele sabe e conhece o Deus da provisão, que pode prover em nossas vidas. Oh, glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz: quem tem uma vida avivada, anela viver a vontade de Deus. Certa feita eu conversando com um pastor, ele disse: Wellington, como é que está a tua vida? Estou pelejando, pastor, antes de assumir a congregação, caminhando devagarzinho e procurando entender a vontade dele em minha vida. Dizer para você que aceitar a vontade dele diante da situação em que nós vivemos é algo que nos constrange, mas aceitar a vontade dele em nossa vida é confiar em Deus e saber que ele vai fazer infinitamente mais. Tendo uma vida avivada e cheia do Espírito Santo, precisamos viver inteiramente. Seja feita a tua vontade. Por mais doloroso que seja para nós, aceitar a vontade permissiva de Deus em nossa vida faz com que o nome dele venha a ser exaltado. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. É a confiança na provisão, é o pão nosso de cada dia. Quem tem uma vida avivada confia inteiramente no Senhor. Quem tem uma vida avivada, ainda dentro do contexto da oração do Pai Nosso, ele vai dizer que quem temos uma vida avivada, confessamos os nossos pecados e pedimos perdão por súplica, por proteção, e entende que a glória é dele, que o poder é dele, que a majestade é dele, que tudo é para ele. Quem tem uma vida avivada, ali entende que foi perdoado e perdoa também aquele que nos ferimos. Pedir perdão, meus irmãos, é algo no meio de nós que é bastante difícil, mas quer ir para o céu, perdoa, porque ele te perdoou. Quer ir para o céu, perdoa aquele que te feriu, perdoa aquele que te maltratou, perdoa, porque ele nos perdoa. O escritor aos Hebreus vai dizer: sem paz e santificação nenhum, em outras traduções vai dizer, ninguém verá a glória de Deus. Oh, glória. O Pai nos perdoou. A unção do Espírito Santo na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é só um privilégio para aqueles que exercem uma função ministerial. Por isso que a vida de um obreiro deve ter pelo menos algumas práticas, como por exemplo a oração, o jejum e a leitura da palavra. Não tem como dizer que fazemos parte do corpo eclesiástico da igreja se não gostarmos de oração, se não gostarmos de jejuar, irmã Maria, se não gostarmos da leitura da palavra.
Não tem como dizer que é cheio do Espírito se não procurar fazer um devocional todos os dias, em meio à nossa correria diária, dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus por misericórdia em oração. Mas isso não se restringe só ao corpo eclesiástico da igreja, também se estende para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Afinal, a Bíblia Sagrada diz que nós somos sacerdócio real, chamado para anunciar as boas novas, o Evangelho por esses lugares. Quem tem uma vida avivada, anuncia com autoridade que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Fica de pé para nós terminarmos em nome de Jesus.